Shalom. Estamos felizes de estar na casa do Senhor, amém? Amém. Palavra abençoada. Eu quero que você saiba que nós não lutamos com armas carnais. Nós lutamos com armas espirituais. Cadê os guerreiros espirituais aqui desta noite? O povo apostólico, ergue a tua mão e diga assim: eu sou o guerreiro espiritual. Então, sou mais do que vencedor. Aleluia! Vocês são vencedores na sua casa, na sua família. Você é vencedor. Amém? Cadê as defensoras do lar? Cadê as defensoras do lar? Aqui nós temos as defensoras do lar. Nós estamos aqui. Uma igreja que tem conferências e mais conferências, e hoje teve uma conferência chamada Resgate. O Resgatão. E foi a palavra que o Senhor nos deu para o ano de 2022. Ano do resgate. Ano do resgate. É o ano do resgate nas nossas vidas. É ano de resgatar a essência da adoração. Às vezes a pessoa está saindo, não está indo embora não, é que ela tem compromisso, ela só fica meia hora, viu? Ele já avisou, fique tranquilo. Ele não está gostando não, ele está gostando sim, ele é membro, viu? É que ele tem uma pessoa idosa, e mesmo assim ele sai da casa dele, ele vem aqui adorar o Senhor, pelo menos prestar culto ao Senhor. Domingo é dia que nós prestamos culto, é domingo que nós vamos ficar aqui de pé adorando, louvando, engrandecendo, cantando, assoviando, na presença daquele que é digno de honra, glória e louvor. Fazemos tantas coisas durante a semana, corremos atrás de tantas coisas, e o domingo é separado para adorar. Não somos religiosos, somos adoradores, amém? Esta igreja é uma igreja viva. Ela tem trabalho segunda, ela tem trabalho terça, ela tem trabalho quarta, ela tem trabalho quinta, ela tem trabalho sexta, ela tem trabalho sábado, externamente, quarto interno, o resto externo, discipulado, conferências. Mas no domingo eu ensino para os meus discípulos. O domingo é o dia que nós saímos da nossa casa para engrandecer, adorar aquele que formou e nos criou. Não somos perfeitos? Não. Mas caminhamos rumo à perfeição. Amém? A todos vocês que estão aí nos assistindo, que as palavras que venham a sair deste altar todos os dias alcancem a sua vida. Em nome de Jesus. Nós fechamos o ano com o resgatão, o resgate. Encontro de líderes. Foi bênção? Cadê os líderes? Foi bênção ou não foi bênção? E nós já estamos preparando mais líderes para passar pelo resgatão. Em breve são vocês. Foi bênção, Camila? Camila foi. Biel, e aí? Bênção? Fiquei feliz de te ver lá. Nós entendemos que o altar é um lugar onde adoradores, eles se prostram, eles começam por nós. E começa por nós. Hoje eu estou muito feliz, porque nós estamos... A Isadora já parou ali, pode parar, hein, Isadora? Vem aqui. Ela já entendeu. Eu só falei, estou muito feliz, ela já parou já. Voltou? Estou muito feliz, mas eu ia falar tudo. Você já parou, Isadora? Eu estou muito feliz porque hoje... Tem visitante aqui nesta noite?
Olha, seja muito bem-vindos, casal maravilhoso. Seja muito bem-vinda, menina linda. Hoje eu tenho uma pessoa que não é visitante, mas estou muito feliz dela estar aqui. A minha filha Fernanda. Estou feliz. E hoje vi essa cadeira ocupada pelas minhas duas filhas, pelo meu genro, pela minha filha na fé. Embora que o meu outro genro e minhas netas estão lá em Portugal. Mas minha filha, como é bom ter você conosco. Viu? Muito obrigada de vir fazer a visitinha pra gente. Aqui é uma igreja que Deus sempre fala. E é uma igreja que Deus ouve todas as coisas. Presta bem atenção. Fui falando aqui, pegue as palavras que saem desse altar para a tua vida. Pegue. Nós ficamos 3 dias em conferência com líderes. Tudo que falou lá, eu já ministrei neste altar, ou Deus usou de pastores, do apóstolo para ministrar aqui nesse altar. Tudo. Sim ou não? Tudo. Mas às vezes, sabe o filho ele é assim, ó. O filho, o pai fala, a mãe fala, né? Não obedece, mas aí o filho pega e ouve de outra pessoa, aí obedece. Ou presta atenção. Mas eu fiquei tão feliz. Tão feliz. Então você que não foi ainda no resgate, se prepare. Prepare o lombo. Porque é maravilhoso. Nós vamos louvar. Não vou falar para você ficar de pé se você está cansado. Eu estou com um problema nas minhas pernas. E às vezes eu tenho que sentar. Mas eu quero dizer algo para você. Até o último dia da minha vida, enquanto eu puder, eu vou ficar de pé para adorar o meu Deus. Porque tem gente acamado no hospital que daria tudo para estar de pé adorando ao Senhor. Ter os teus pés, ter as tuas pernas. Às vezes a gente cansa, mas toda vez que eu canso eu lembro de alguém que queria estar em pé e não pode estar. Então eu quero que você adore neste momento. Vocês que são guerreiros. É dia de adorar, queridos. E nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, Em meio às lutas, às tribulações, o nosso Deus é vencedor. cadê os adoradores? Um povo apostólico é aquele que adora. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável. Adore você que está aí na sua casa. Você é mais do que vencedor. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer. Você
pode declarar isso. Cadeias irão se romper. Você é próspero. Enquanto você adora. Enquanto você adora. Vitorioso é. Enquanto você adora, Deus acalma a tempestade. Teu nome infalível. As defensoras do lar. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Glórias. Como um trovão impetuoso. Vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso és, Como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso. Proclamamos poderoso é, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Obrigada, Senhor. Fica conosco, Pai. Fica conosco. Venha nos encher com o Teu Espírito Santo. Venha nos encher. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu quero que vocês se assentem, porque o texto que eu vou ler, ele é grande. Aqui ninguém é religioso, né? Nossa, sentou para ler a palavra. Tem gente que não lê a palavra de jeito nenhum, nem sentado, nem deitado, nem dormindo, nem em pé. Aí chega na igreja e fala que a gente não leu a palavra em pé. Pelo amor de Deus, gente. Nós temos que entender. A Bíblia, ela é atemporal. Ela passa, ela vem. Interessante que nós estamos fazendo uma escola, eu estou tendo uma escola de líderes de sexta-feira, às sextas-feiras, e a gente vem para cá, sabe? É que agora eu não estou lembrada da prova que foi aplicada. Mas, dentro do contexto, é que eu lembrei no que eu vou falar agora, né? Nessa prova, e eu falando de a Bíblia é atemporal, nesta prova que foi aplicada, tinha uma questão, falando verdadeiro ou falso. Cadê aí quem está na escola de líderes aí comigo? E lá está dizendo assim, ó,
se a palavra é isso, diga se é verdadeiro ou falso. Sim ou não? Quem lembra dessa? A Bruna lembra da questão aí. Bruna e a Camila lembram. E lá está assim. Tem 3 questões. As últimas 3 está dizendo assim. A Bíblia é dinâmica? Teve gente que colocou falso. Eu falei, lógico que é dinâmica. Meu Deus do céu, a Bíblia não é dinâmica? Ela é dinâmica. O que é dinâmico? É dinamismo. Então você abre a Bíblia, ela é dinâmica todos os dias, ela te dá um dinamismo, ela te motiva, ela faz dinâmica com você. Você lê ela, você fala, olha, hoje eu estou entendendo dessa forma, amanhã eu estou entendendo da outra. Sim ou não? Aí lá está escrito assim, como que é? A Bíblia é... Então, aí colocaram assim, a grosso modo, apóstolo, a gente fica meio preocupado. A Bíblia é atleta, não é isso? Atlética. Colocaram falso. Aí eu olhei bem, né? Eu estou falando porque eu parei nessas coisas. Eu falei assim, não, a Bíblia é atlética. Ela é atlética. Como assim? Paulo diz assim, exercitais a palavra todos os dias. Vamos exercitar. Então, como que nós vamos exercitar a palavra? Praticando a palavra. Então, ela é atlética. E ele dá exemplo, Fernanda. Ele dá exemplo. Por que ele fala? Temos que correr como um atleta corre para a coroa, chegando no prêmio. Filipenses, nós temos que chegar no prêmio. Nós vamos ser premiados pela corrida. Então, ela é atlética. Ela não é? A gente exercita a palavra. Ela é atlética. Eu tenho que estar em boa forma. Eu tenho que estar em boa forma todos os dias para sair e enfrentar os desafios do dia. Vai sair. Um atleta, ele vai ganhar, um corredor, ele vai ganhar a corrida se ele não praticar? Não. Ele vai ganhar a recompensa? Não. Assim somos nós. A palavra, ela é atlética, nós vamos precisar exercitar ela todos os dias, porque nós estamos correndo por uma recompensa. O céu é a nossa recompensa. Tinha mais uma lá, agora eu não lembro, mas essas 2 foram a que mais me chamou a atenção. Por quê? Porque eu tenho estudado de uma forma diferente a palavra de Deus. Todos sabem que há 20 anos que eu estudo pelo método indutivo a palavra. Sou coordenadora internacional do método indutivo no Brasil através da Kay Arthur. Eu não fico falando, mas é isso. Fiz 2 seminários e agora eu estou fazendo um novo curso. Já tem um tempinho. E tem coisas que eu estou assim maravilhada, que a gente já sabe, mas que o Senhor completa. Por exemplo, Gênesis. Lembra que eu falei aqui que a terra era sem forma e vazia? No princípio, não mexe no que está quieto aí, abaixa. No princípio, Deus criou céu e terra. Este verbo é um verbo lá em hebraico, a junção do no princípio, ele faz uma junção e diz que princípio não era tempo, o princípio era pessoa. E aí eu fiquei pensando, e se você olhar bem, gente, pelo amor de Deus, dá eu o microfone aí, vai falando. Deixa eu ver. Só. Não está funcionando também. Tá não. No princípio, é o nome de uma pessoa. É o nome de uma pessoa. Jesus é o princípio de tudo. Não era isso que eu ia ministrar. Eu ia ministrar outra coisa e o Espírito Santo falou para eu falar isso aqui. São descobertas. Presta atenção que isso a gente já viu no livro do casamento. No capítulo 1, a palavra de Deus diz assim, quando Moisés está escrevendo Gênesis, ele fala assim, num princípio Deus criou os céus e a terra. Se você olhar no capítulo 2,
Já não fala Deus, fala, e o Senhor... Ora, olha o versículo 8 lá, só para você ver. Ora, o Senhor Deus. Interessante que no capítulo 1 está falando, Deus criou. Coloca Deus como a primeira, Ele é o Criador. Sabe por quê? E no capítulo 2 ele fala, e o Senhor Deus, ali é Moisés falando, aqui é como se Deus ele mesmo tivesse escrito. No princípio, Deus criou. Interessante que nessa descoberta, apóstolo, no capítulo 1, quando fala Deus criou, quando ele começa a narrar Deus criou, porque na época que foi escrita, existia idolatria. E todo mundo que falava que tinha um Deus, eles, na época que foi escrita, eles falavam assim, nossa, tem um Deus aí que surgiu, vamos imitar ele e falar que não foi ele, fomos nós que fizemos. Então, aqui, o crédito é Deus. Deus criou. Tudo é criação dele, então o crédito é dele. Aqui Moisés está já relatando de uma forma diferente. O Senhor Deus. Ele está dizendo, o meu Deus, o nosso Deus, o meu Senhor, Ele criou. É a mesma coisa quando você fala assim, eu vou à igreja. Aí quando fala que nem o pastor, eu vou na minha igreja. Eu vou à igreja. Eu vou na minha igreja. Interessante que no princípio, e aí Deus, ele é tão organizado que ele fala assim, a terra era sem forma e vazia, já falei isso, que nós somos a essência do pó da terra, nós somos criados do pó da terra, estude Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nós somos formados do pó da terra, Deus forma Adão do pó da terra, e de Adão ele faz Eva. Mas a humanidade, a essência dela veio do pó da terra. E diz Deus que Ele criou a terra sem forma e vazia. Eu quero dizer para você, nós como pó da terra, sem Deus, somos sem forma e vazio. Porque a nossa essência da terra, sem Ele, não somos nada. E todo mundo acha que fala assim, ó, Deus criou os céus e a terra, porque ele já existia, porque diz assim, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja, o quê? Que tá, e tá aí como? Como que tá isso aí? Deus não está falando assim, e crie luz. Ele está dizendo assim, venha à existência o que já existe, já havia a luz, Jesus era a luz, Ele é a luz. Deus está falando, já existe a luz, meu filho, ilumina, porque agora todos vão ver a luz do mundo. Haja, está entre aspas, Deus e trouxe à existência aquilo que já existia. Vocês estão entendendo? E ele é organizado. Se você olhar aqui, haja luz. Ele deve ter falado assim, vamos filho, acende aí, vai à existência, para que todos vejam. E houve luz. E depois Deus viu que a luz era o quê? Boa. E depois ele fez o quê? Disse Deus. O que Deus diz depois no versículo 6? Haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Está em quê? Venha à existência. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Jesus diz, eu sou a água viva. Quem beber de mim jamais terá. Traz à existência o que já existe.
E assim Deus, Ele continua aqui. E interessante, eu tinha mais coisas aí que eu vou falar depois, isso, tá? Não hoje. Eu estou falando o que o Espírito está falando aqui comigo, amém? Quem está em Espírito entende o que o Espírito vai falar, amém? Todos aqui em Espírito, ergue a mão, diga assim, eu estou em Espírito e vou entender o que o Espírito está falando. Porque o Senhor, Ele está trazendo a existência na sua vida, aquilo que já existe, nem você mesmo crê, nem mesmo você vê, já existe na sua casa, já existe família, já existe filhos, já existe bênção sobre a tua vida decretada por Deus. O Senhor só está dizendo para mim, haja aquilo que já tem, e você faz o quê? Eu creio! Eu creio. Interessante que nós vamos vendo que Deus fez no primeiro dia a luz, no segundo dia Ele faz o firmamento, depois Ele faz a terra, e aí Ele faz organizado, né? Depois Ele faz aonde tinha o céu, Ele faz as estrelas, né? Então Ele faz o primeiro e o segundo dia, Ele separa tudo, coloca tudo no lugar. Aí no terceiro, quarto e quinto, Ele vai criando aquilo que Ele criou do primeiro: luz, sol, noite, estrela. Firmamento, aí Ele começa a pôr as aves do céu e os peixes do mar. E no sexto dia que Ele criou a terra, Ele põe a vegetação e o homem. Ele não sai falando, ai, deixa eu ver, esqueci, né? Nossa, eu esqueci de criar a mulher, pera um pouquinho que eu vou voltar. Não, Ele é organizado. Deus, Ele é organizado, queridos. Ele não é bagunçado. E Deus gosta de operar na ordem. Deus não opera na casa em desordem. Vamos colocar a casa em ordem, porque Ele vai trazer à existência aquilo que já existe. Mas me chamou a atenção uma outra questão. Se você ler o capítulo 2, quando Moisés ele começa a relatar, e ele vai falando assim, e Deus viu que ficou bom. E Ele cria um homem, e Ele vai falando assim, e ficou bom. E Ele viu que tudo ficou, no 1, versículo 31, para a gente antes de ir para o 2, ele vai olhando. E no 1:31, Deus fala assim, e Deus viu que tudo o que havia feito, ficou como? Como ficou? Sabe o que está faltando para nós? Olhar as coisas e ver que elas estão ficando muito boas. Nós não contemplamos mais. Quando Ele fala que ficou muito bom, Deus está contemplando o que Ele fez. Quando Ele fez você, Ele olhou e falou assim, tudo ficou muito bom, porque eu fiz a minha imagem e semelhança. A imagem de Cristo, o caráter, a semelhança de Cristo, a essência. Por isso que às vezes você fala assim, mas se a gente é imagem e semelhança de Deus, por que um é baixinho e o outro é altinho? Por que uns é loiro e outros é moreno? Não é? A gente pergunta, podia ser tudo igual, mas que coisa chata, ter todo mundo igual. Mas Ele diz que nós somos a imagem e semelhança dEle, em caráter e essência. E Ele viu que tudo ficou muito bom. Interessante que quando eu vou ler um aleatório aqui, mas vocês vão entender depois. Eu quero que vocês leiam na casa de vocês, amém? Amém? Quando Deus cria tudo, presta bem atenção. Ele cria de noite. Se eu pegar aqui um versículo 8, que não vai dar tempo de eu ler tudo, tá bom?
Põe aí o versículo 8 do capítulo 1 de Gênesis. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se o quê? Passou o quê? A tarde, a manhã, e esse foi o segundo dia. Você percebe que Deus, ele não começa fazendo as coisas 6 horas da manhã, que nem a gente que levanta, queridos. Deus, ele não começa porque fala que passou a tarde e passou a manhã. Então é o contrário. Deus fez as coisas à noite. E sabe o que acontece conosco? Sabe? A gente levanta de manhã, corre nas coisas da casa, corre para o trabalho, corre com tudo e entrega para Deus à noite aquilo que Ele criou de noite. O dia começa a que horas? Meia-noite. O dia não começa... Quando que começa a contar o dia, queridos? Meia-noite. Deus, ele formou tudo a partir da meia-noite. Deus, ele cria as coisas à noite, para que a gente desfrute daquilo que ele criou. Interessante, quando eu estava lendo, eu estava estudando profundamente isso, sabe o que aconteceu comigo? Olha que interessante. A gente passa os maiores perrengues, é meia-noite? Quando que é os perrengues da gente, queridos? Quando já começa que o celular desperta, você não acorda, acordou atrasado. Já começa, sim ou não? Aí já começa, vai, corre, faz isso, faz aquilo. Quando a gente chega em casa, a gente está cansado. Deus, ele começa criando. O que Deus criou primeiro? O que ele criou primeiro? Luz. Se ele criou a luz, é porque existia o quê? A noite. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós vamos dormir, o Senhor, ele trabalha ao nosso favor. Por isso que fala a palavra. Enquanto dormimos, ele dá aos seus enquanto dorme. Ele criou tudo, começou a criar à noite, para que quando chegasse pela manhã, nós viéssemos contemplar o que ele criou. A minha pergunta para você, você tem contemplado o que Deus te deu? Você tem contemplado o que o Senhor tem dado na sua mão? Ele disse, haja luz. Eu quero dizer para você, Jesus é a nossa luz, amém? Jesus está trazendo à existência aquilo que não existe, amém? Então, se você tem sentido, em alguns momentos, que está trevas, que está noite, e que você não está enxergando nada, Ele está dizendo assim, fica tranquila, porque eu vos dou enquanto vocês dormem. Eu não sei o que você entrou aqui nesta noite para falar ou para ouvir. O que eu quero dizer para você, contemple o que ainda tem nas tuas mãos. Às vezes vem dificuldades nas nossas vidas, às vezes vem má notícias de uma enfermidade, de uma falta de emprego. Às vezes vem má notícias que nós não estamos preparados. Mas toda vez, gente, vamos falar a verdade, Gênesis é enjoativo. Eu fui dar o discipulado para o pastor Rodrigues e para a pastora Valesca, eles olharam o livro, começamos por Gênesis, acho que ele falou, puxa, tanta coisa, mas é justo, né? A gente pensa, quantas verdades a gente tira da criação, porque ele disse, haja aquilo que já existe, ele não criou, ele só trouxe à existência o que já existia. Já existe algo preparado para você.
Ele é a luz do mundo, então você não vai ficar nas trevas. Ele é o sal da terra, você não vai ficar sem sabor, você não vai ficar às mínguas, você não vai morrer em depressão. Ele é o firmamento, Ele te sustenta, Ele te guarda. Os teus dias estão contados, todos os seus dias estão contados por Ele. O teu nome está escrito no livro da vida. Tudo que foi escrito aqui foi escrito por Ele, para Ele, mas para aquele que Ele criou, você. Para mim, para você. Portanto, é ano do resgate. Resgate aí, ó. Resgate a essência de Deus na sua vida, na sua casa. Resgate todos os dias o amor. Resgate. Paulo encerra todo. Olha que quem tinha um conhecimento muito grande da palavra era Paulo. Ano do resgate. Haja luz para vocês. Haja luz para vocês. Paulo conclui tantas coisas que ele falou, mas lá em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9, ele diz o seguinte: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que te perseguem, abençoe e não amaldiçoe, alegre com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude um para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos próprios olhos, não retribua ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, faça todo o possível para viver em paz com todos, amados, nunca procurem vingar-se, não deixem deixem com Deus, a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Porque tudo que Deus criou é muito bom. E tudo que Ele pede da gente é que nós sejamos sinceros. Para com quem? Para com Ele. Porque quando Ele fez você e eu, Ele sentou e contemplou, como nós temos visto que muitas pessoas têm perdido, deixado de ganhar, deixado de receber as bênçãos de Deus, porque esquece do princípio. Porque no princípio, em Cristo, tudo foi feito. Em Cristo, tudo foi feito. Para que nós venhamos contemplar. Se tiver um pãozinho na sua mesa, contemple. Se não tiver nada, contemple. Porque Deus, Ele traz à existência aquilo que ainda você não viu, que não existe nos teus olhos, mas para Ele
já está tudo preparado para você. Ele só está esperando o feedback. Ele só está esperando em dizer assim: o meu filho é grato. Ele me adora se tem, ele me adora se não tem, ele me adora se está chorando, ele me adora se está sendo humilhado, ele me adora em todos os momentos da vida dele. Ano do resgate. Vai servir. Serve. Sabe, queridos, nós cristãos perdemos a oportunidade de ser abençoados porque nós somos individualistas. Deus ama a individualidade. Cada um tem a sua individualidade, o seu jeito, as suas formas, a sua casa. Sim ou não? Ele ama isso. As minhas filhas saíram do mesmo lugar, mas tem a individualidade delas. Mas o individualismo, o Senhor não se alegra, porque Ele não criou nada para Ele, Ele criou para todos nós. Ele não foi individualista, Ele compartilhou tudo o que Ele fez para mim e para você. Sabe quando Deus fala assim, ó, e tudo que Ele fez foi muito bom? Sabe como que às vezes eu olho isso aqui, sabe como eu vejo isso? Simples. Ele foi lá, abriu o Facebook e curtiu. Só que ele não fez assim. Ele curtiu assim, porque foi muito bom. Deus curte o que Ele faz. Quem não curte o que Ele faz ou o que Ele deu é você. Toda vez que você for curtir alguma coisa, lembra. Às vezes até coisa que não é para curtir, você lembra. Será que Deus curtiria isso? Deus quer que vivamos sinceros na individualidade de cada um, porque Ele nos fez imagem e semelhança, caráter e essência. Ele já criou a luz, Ele falou: Jesus, vai lá, luz, você vai ser a luz do mundo. Jesus, vai, água, você vai matar a sede dos meus. Jesus, vai, firmamento, você é a palavra que vai sustentar o meu povo. Jesus, vai, multiplica as estrelas. Ele começou a criar as outras coisas. E aí Deus fala: Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, não consigo. Assim será você, pai de multidões. Os firmamentos, as outras coisas que o Senhor vai criando, ali Ele fala: e criou Deus. Aí Ele cria. A luz Ele fala: haja. Haja. A água Ele fala: haja. O restante Ele fala: Ele criou a vegetação, Ele criou, Ele formou o homem, formou, pegou uma forma. Entendam, queridos? Nós temos que parar de olhar para o outro. Porque fulano não serve, porque o ciclano não serve. Vamos olhar para nós. Eu quero fechar esta noite dizendo: seja grato e grata por tudo que você tem. Porque tudo que Ele te dá é muito bom. Até as provas. Porque as provas... Por que você passa por essa prova? Eu sempre falo aqui e eu vou repetir. Deus já sabe o que está no seu coração. Você mesmo é que não sabe. A capacidade de passar por uma prova e ver a fé que você tem de passar por ela. Não tem coisa que você passa e você fala assim: nossa, nem eu imaginava que eu conseguia passar por isso. Alguém já passou isso? Eu já. Nossa, vem umas notícias na vida da gente que fala assim: eu acho que isso eu não vou aguentar. E eu aguentei. Eu acho que eu não vou passar. E passei. Deus
Ele quer que você veja a quantidade de fé que você tem guardada, porque Ele trabalha durante a noite para você desfrutar durante o dia. Vamos ficar de pé.